Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o nono ano. Nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre produtos notáveis. Quando dizemos que algo é notável, queremos dizer que algo merece a nossa atenção, que algo está em destaque. E aqui nós vamos falar desses produtos notáveis, ou seja, multiplicações de polinômios que merecem destaque. Então, alguns produtos de polinômios, eles aparecem com muita frequência em problemas e apresentam certas regularidades. Então, esses produtos, eles são chamados produtos notáveis. E o conhecimento dessas regularidades facilita a realização de cálculos. Então, nós vamos iniciar aqui pelo quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos pode ser indicado por o quadrado da soma de dois termos. Então, o primeiro termo aqui como sendo A e o segundo termo B. Ou pode ser expresso através da multiplicação de A mais B por A mais B, utilizando a propriedade distributiva e comutativa da multiplicação, nós temos. Então, na propriedade distributiva, nós vamos multiplicar aqui, olha, cada um dos termos por A. Vejam aqui, ó, cada um dos termos será multiplicado por A e depois cada um desses termos aqui será multiplicado por B. E nós vamos também aqui utilizar a propriedade comutativa, que mesmo trocando a ordem dos termos, não vamos alterar o seu resultado. Então, vejam que se eu multiplico A por A, eu vou obter aqui como resultado A ao quadrado. A multiplicado por B, AB. Agora, eu vou multiplicar cada um desses termos por B. B vezes A, BA ou AB, tá? Olha aqui a propriedade comutativa. E B vezes B, B ao quadrado. Agora, nós vamos reduzir aqui os termos semelhantes. Percebam que nós temos aqui AB e AB como termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 2AB. 2AB. Nós vamos repetir aqui o A ao quadrado e também o B ao quadrado. Então, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito. E veremos aqui uma aplicação do quadrado da soma de dois termos. E vamos aqui ver como realizaremos esse cálculo. Dr. Carlos encomendou um espelho para colocar no seu escritório. Doutor, a superfície do espelho é quadrada? Claro, mas gostaria que você aumentasse 4 centímetros na medida que lhe dei. Que tal? Que expressão representa a área do espelho da ampliação de seus lados? Percebam que aqui não sabemos qual foi a medida que o doutor informou para o espelho, né, para esse espelho quadrado. Então, nós vamos representar aqui como x, né, como os lados com medida x. Então, nós vamos calcular aqui a área desse quadrado. Nós sabemos que para o cálculo da área de um quadrado, basta multiplicar lado vezes lado. Então, aqui, a medida de um lado, x, multiplicado pela medida do outro lado, que também é x. Então, a área desse quadrado corresponde aqui a x ao quadrado. Então, a expressão aqui, que representa a área do espelho quadrado, é x ao quadrado. Item B. Que expressão representará a área do espelho após o acréscimo? Vejam que o doutor pediu
que o acréscimo fosse de 4 centímetros na medida que ele repassou. Vejam que aqui o lado será aumentado em 4. Também a medida do outro lado será aumentado em 4. Então, para calcular a área desse quadrado, nós vamos multiplicar aqui lado vezes lado. A medida de um lado, x mais 4, multiplicada pela medida do outro lado, x mais 4. Pronto, agora nós vamos escrever aqui a expressão que representa essa multiplicação, né? O resultado dessa multiplicação. Inicialmente, nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Percebam aqui como faremos essa aplicação. Olha, vamos multiplicar aqui o x por cada um dos termos do outro parênteses, tá? Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. Como os números aqui são todos positivos, indicando aqui um sinal de mais, tá? Agora, nós vamos multiplicar o 4 por cada um dos termos que estão no outro parênteses, tá? 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 4, 16. Pronto. Agora, aqui eu tenho uma área de x ao quadrado, mais que nós vamos unificar os termos semelhantes, 4x mais 4x, 8x, mais 16. Então, essa é a expressão que representa a área do espelho após o acréscimo. Agora, falaremos sobre o quadrado da diferença de dois termos. Pode ser apresentado desta forma, tá? Ou nessa forma, onde está expresso aqui a multiplicação. Então, nós vamos desenvolver esse produto notável da mesma forma que utilizamos para o quadrado da soma de dois termos, aplicando primeiro a propriedade distributiva. Então, nós vamos multiplicar aqui esse A por cada um dos termos, né, que estão no parênteses que está à nossa frente. E da mesma forma, o segundo termo aqui por cada um dos termos que estão no outro parênteses, tá? Só tendo um cuidado aqui especial na relação de sinais. Nós vamos ver isso na prática no próximo exercício. Observe o quadrado. Então, nós temos um quadrado aqui com a medida do lado igual a 2x. Qual monômio representa a área desse quadrado? Nós vimos que para o cálculo da área de um quadrado, nós vamos multiplicar lado vezes lado. E a medida do lado desse quadrado é 2x. Vamos multiplicar aqui pela medida do outro lado, que é 2x. Então, a área desse quadrado corresponde aqui, ó. Nós vamos multiplicar 2x por 2x. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado. Então, o monômio que representa a área desse quadrado é 4x ao quadrado. Se diminuirmos em 5 centímetros cada um dos lados desse quadrado, qual será o polinômio que representará sua área? Percebam que, se diminuirmos 5 centímetros de cada um dos lados, o quadrado ele apresentará uma nova medida. Antes, tínhamos aqui 2x, mas agora, com essa redução, nós teremos aqui a medida de 2x menos 5. Como se trata de um quadrado, então a medida do outro lado, 2x menos
5. Então, para o cálculo da área desse novo quadrado, né, nós temos aqui o produto lado, lado. Então, aqui, 2x menos 5 vezes 2x menos 5. Agora, desenvolvendo esse produto notável, nós vamos multiplicar aqui, tá? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos multiplicar cada termo do próximo parênteses por 2x. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, 2x multiplicado por 2x, temos aqui 4x ao quadrado. E 2x multiplicado por menos 5, menos 10x. Agora, multiplicaremos menos 5 por menos 2x e também pelo próximo termo, né, que é menos 5. Vamos realizar aqui menos 5 vezes 2x. Nós temos aqui como resultado menos 10x. Agora, vamos multiplicar menos 5 por menos 5. Temos aqui um resultado de mais 25. Então, nós podemos dizer aqui que a área desse quadrado com essas novas medidas, né, com as medidas reduzidas em 5 centímetros em cada lado, será de 4x ao quadrado. Olha, percebam que aqui eu tenho termos semelhantes, tá? Então, nós vamos reduzi-los aqui. Menos 20x mais 25. Pronto. Agora, nós temos aqui o polinômio que representa a área do quadrado com as medidas reduzidas em 5 centímetros em cada lado. E finalizamos por aqui esta aula. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.